Doutor Luiz Fernando Pinotti, oftalmologista, é quem está com a gente hoje no Pergunte ao Doutor. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia a todos, agradeço a oportunidade, agradeço aqui estamos aqui mais uma vez, né? Bom dia para a região, Matão em especial, né? Muito bem. Vamos falar de doenças ou cuidados, enfim, de uma série de coisas relativas à saúde dos olhos nessa época do ano. Os olhos estão delicados e expostos assim, então tem gente que acha que a pele vamos dizer assim, é a parte mais exposta que tem, né? E os olhos tão delicados assim, né, como são, devem padecer um bocado nessa época, né, doutor? Então, dentro da ideia, né, o nosso contato com o mundo exterior, 80% é ocular. É. Então, a questão de estar exposto, estar olhando uma coisa, outra, né? Então, é uma coisa, desde o momento que a pessoa está desperta, acordou, exposição contínua, né? Então, essa questão de estar resguardando, estar protegendo, é fundamental. Dentro de uma ideia, né? Antes da gente chegar na doença, na tal da patologia, se a gente puder estar prevenindo, a gente puder estar se resguardando, né? E trazer uma série de situações aí de controle para não precisar complicar. O que você puxou é real. A questão aí do tempo seco tem um impacto enorme. É nariz, garganta, Tudo, né? e olho. E nessa história, eu não olhei o índice ao longo dessa semana, mas no domingo estava dando a questão da porcentagem de umidade do Umidade ambiente do ar. na faixa ali de 17%. Dizem que é coisa de deserto isso aí, né? Isso, para a gente sentir bem, nariz, garganta, olho, é 60%, 80%. De repente, Deveria ser isso? para a gente sentir bem, o que a Organização Mundial da Saúde sugere como uma situação para a saúde, Nossa, né? de 70 para 17? 30% para baixo, deserto. Deserto. E a nossa Então região... nós estamos lá muito abaixo do deserto. Exatamente. É? A Matão tem uma oscilação, né? No final da madrugada sobe a umidade, mas ao longo do dia vai caindo, a temperatura vai subindo, essa umidade vai se dissipando e vai baixando. Então, período da tarde, começo da noite, tem um impacto grande isso É aí. principalmente nesse horário? Digamos assim, o momento em que a Pior. umidade vai lá para baixo. Fim da tarde. Exatamente. E é aquela situação. A pessoa vai estar num ambiente às vezes fechado, tem um ar-condicionado. Está no escritório, vai estar lá, tela, computador, fixa a visão, pisca menos, né? Então piora a lubrificação. O ar já está seco, o ar-condicionado roubando a umidade. Nossa. Às vezes a pessoa acaba, mesmo matando no frio, acaba às vezes ligando um ventilador, alguma coisa, também ajuda a dar uma ressecada, né? Então se a gente puder estar... Questão de tomar bastante líquido, né? Pode ser a água, o suco, o chá, né? É um negócio que realmente é importante. Manter essa questão da hidratação é fundamental. Alguns cuidados, né? Você vai tentar sentar em algum ambiente, tem um ventilador pegando, dá uma fugidinha. Vai num ambiente ali que tem o fluxo do ar-condicionado, tenta evitar de ficar na direção da saída do ar-condicionado. Parece uma coisa boba, mas também interfere. O pessoal que está aí, às vezes está dirigindo para cima e para baixo, mesmo no ambiente urbano, a saída lá do sistema de ventilação do veículo, mesmo que não ligue o ar-condicionado, né? Evitar de ficar pegando essa região. Aquele vento lá. Exatamente. Né? Que isso é um negócio que acaba. E assim, porventura, tem um material particulado dentro daquela tubulação, também acaba sendo jogado. Vira e mexe, aparece no consultório. Estava dirigindo, incomodou, pegou alguma coisinha no olho, né? Então, assim, é relativamente frequente. Mas nessa época do ano, né? Aí piora. Final de maio, junho, julho, agosto, até os meados de setembro, a gente vê que tem um aumento. É verdade, hein, doutor? Eu lavei o carro outro dia e aí quando você vê, de um dia para o outro, já forma uma crosta lá, você vai ver, você passa o dedo assim, é muito fino, aquilo tudo estava disperso no ar e a gente não vê, né? Mas dá uma amostra de como é que deve estar o ar aí de partículas, né? Para juntar daquele jeito, rapaz. É um negócio impressionante. E a parte aí, via respiratória, narizinho, garganta, aí tem um impacto grande também, né? E existe uma comunicação, né, do nosso sistema lacrimal que vai desembocar dentro do nariz. Na hora que resseca, né,
esse mecanismo de limpeza do olho, ele acaba ficando prejudicado, né? Então, motiva mais. De repente, a pessoa vai fazer uma atividade, vai andar de bicicleta, final da tarde, vai na academia, mesmo andar lá, a pessoa gosta de andar com o cachorro, vai dar uma volta, vai na praça e tal. Chegou da rua lá, tomou um banho, está querendo lavar com soro fisiológico, foi numa piscina, né? Saiu lá, tomou o banho dela, lavar, deixa o sorinho fisiológico lá na geladeira. Como é que lava com o soro fisiológico? Pega lá aquele tubinho e espirra no olho? Pode ir lá pingando devagarzinho, pingando. com calma, né? Deixa pingando e piscando assim. Deixa o soro na geladeira. O frasquinho depois que abre, né? Então presta atenção ali na validade, de acordo com o tipo de embalagem. Tem algumas características aí da durabilidade, vamos ter sem contaminação, né? E sem extrapolar o período, né? Tomar cuidado, senão em vez de você trazer um benefício, começa a trazer um problema aí, tá? Mas às vezes puder estar fazendo isso 1, 2, 3 vezes por dia, ajuda muito, evita uma série de problemas. O mesmo sorinho que eu uso lá para lavar o narizinho? Isso. Se quiser deixar um frasco ali para o olho, um frasco separado para a via respiratória, também é interessante, né? Doutor, todo médico que passa aqui, a gente traz perguntas que são extraídas do pensamento popular, da sabedoria popular, que nem sempre é verdade, então eu pergunto sempre se é mito, se é verdade mesmo, de cada especialidade. A gente pisca porque é um modo de umidificar os olhos, lubrificar os olhos. As pessoas falam isso. Isso é verdade mesmo? Procede. A ideia é por aí mesmo. Normalmente está numa situação de repouso, você não está prestando atenção, a gente vai piscar aí 10, 15 vezes por minuto. Para que é o piscar, né? Ele limpa, ele lubrifica e ele ajuda a questão de dar nitidez. A lágrima ela tem algumas camadas, ela não é só um pouquinho de água, não é isso. Ela tem uma camada predominante ali, a aquosa, tem uma camada de lipídio, uma gordurinha, né? E um pouquinho de algumas proteínas ali que é importante para dar não só a estruturação desse chamado filme lacrimal dessa camada, como também para a questão da defesa da superfície ocular. E tem algumas situações que começa a ter falta, às vezes da camada lipídica, às vezes da própria camada de água, né? Então, voltando àquela questão de tomar bastante líquido, é importante para manter isso equilibrado. E quando a gente fixa a visão, estou dirigindo, estou olhando uma tela lá, seja o computador, hoje o bendito celular, aí, que é um negócio que está extrapolando, né, o tempo de uso, a gente pisca menos. Esse número de piscadas cai para 3 a 5 vezes. É sério isso? Essas telas, porque nós ficamos aqui não sei quanto tempo, mas é muito tempo diante de uma tela, né? Ou do celular, ou do não sei. Quer dizer que esse uso desses aparelhos todos, essa tela, o que a gente piscaria normalmente lá 15 vezes, cai para 3, 4 vezes só? 3 a 5 vezes. Isso é ruim, isso seca, hein? Resseca, começa a dar desconforto, fica vermelhinho, né? A sensação de areia. Então, tem alguns intervalos. Não estou proibindo o celular, não é essa a ideia. Ou o computador, o videogame. Mas a gente ter momentos de uma paradinha, vai lá, olha lá fora, vai lá, vou até quem está na empresa, no corredor lá, pega um copinho de água, vai e volta. Só você fazer sair um pouquinho, relaxar a musculatura do olho, ter um foco numa outra posição, né? Que não aquela coisa lá de 30, 40, 50 centímetros, já dá um conforto aí, né? Ô doutor, falam agora numa tal de luz azul, que essas telas e tudo mais emite, eles chamam pelo menos de, né, luz azul, que a gente nem percebe que seria nefasta, seria ruim. E é verdade mesmo isso? Dentro do espectro da luz visível, né? Existe uma camadinha lá que já está entrando, saindo da nossa capacidade do olho humano enxergar, que seria o tal do ultravioleta, né? Mas no finalzinho ali, do azul para o violeta, entrando em seguida ali no ultravioleta, né? Tem uma camada, uma faixa que pode se tornar lesiva, né? Exatamente pelo uma extrapolação, um exagero. E certos equipamentos acabam celular, por exemplo.
Essa questão do celular, do computador, um notebook, assim, precisa dar uma olhadinha a geração, se o equipamento já tem o filtro. Alguns equipamentos de Ah, tem fábrica telas aí já que... tem o É, filtro, né? Então precisa ser e olhado. filtra mesmo, viu, doutor? Eu fui ver uma lente lá, que agora você pode colocar nos óculos, inclusive. O jeito mostrou lá uma luz azul que numa lente comum passava pela lente e pegava e você via a luz lá no papel. E nessa lente colocada, transparente também, mas colocada na frente ela corta. É E corta mesmo, viu? uma camada que é aplicada na É, superfície das lentes, e, né? e interrompe. Interrompe, Não deixa chegar no não deixa olho. passar, né? Mas assim, precisa ser olhado cada caso ao caso e a dinâmica da pessoa, o que ela está usando de equipamento, tudo, né? O tempo, né? Destinado a isso. Exatamente. Precisa, não estou falando que é uma má ideia, não é isso. Mas acho que precisa ter um balanço aí. O E que que compensa? mal isso faz, essa tal luz aí com o tempo? Qual é o mal dela? Seja ultravioleta ou essa frequência do luz azul, né? Ela acaba lesando estruturas, né? É. Seja um sistema de lentes que a gente tem na parte anterior do olho e no fundo, né? O pessoal mais jovenzinho não está acostumado com as câmeras digitais, mas o nosso olho é que nem uma máquina fotográfica, daqueles modelos que Antigos. não é da época dos senhores, né? Mas Não é assim? abria lá e você colocava o filme, né? Então o nosso olho tem como se fosse um filme. E ele, o que ele faz? Ele pega a luz do ambiente e transforma isso, uma energia luminosa, numa energia elétrica, mandando estímulo pelo nervinho para o nosso olho poder enxergar. Enxergar. Né? E o que acontece? Essa frequência dessas luzes aí, eles acabam lesando esse filme, né? Esse tecido, a tal da retina e as áreas específicas dela aí, que é uma coisa um pouquinho mais detalhada. A gente pode conversar em uma outra oportunidade. Doutor, é verdade mesmo que a conjuntivite é típica dessa época? Eu vejo da seguinte forma, né? Quem tem as propensões alérgicas, né? Nesse quadro acaba tendo uma piora violenta, né? Então já tem o desconforto, né? O olhinho fica vermelho, coçando. Quando vem o tempo seco, isso fica potencializado. E aí bate um vento, um pó, poeira, o material pega lá no olho e tal. Daí, para ter uma contaminação, também fica favorecido, né? Então, assim, realmente a gente vê um aumento de casos. A pessoa foi descuidada? Eu acho que é um pouquinho exagero, né? Tem situações que acontecem que você vê que a pessoa não tem culpa, né? Mas se a gente puder estar se resguardando, estar usando ali, às vezes está na rua, um óculos escuro, proteger do sol, do vento, a poeira, a questão de estar tomando líquido, né? Mas especialmente aqueles que já têm um histórico de alergia. Lembrando que existe um paralelo muito grande. Os quadros alérgicos, nariz, garganta, tem um paralelo muito grande com os quadros oculares, né? Normalmente você vê que quem tem um quadro, muitas vezes tem um quadro, a parte ocular também afetada. Né? Ô doutor, por falar em conjuntivite ainda, e trazendo, eu sempre trago as perguntas que seriam comuns as pessoas fazerem. Aquilo que se propaga entre as pessoas, desde o tempo da vovó, e falava em conjuntivite, a vovó falava assim, ô fia, ou ô fio, limpa com água boricada que já está resolvido. Isso ainda vale ou tem coisa melhor hoje em dia, hein? A água boricada ela tem um efeito realmente benéfico, né? Pessoalmente, né? Eu prefiro estar lavando com soro, né? Pessoalmente eu não gosto muito de dor, desconforto, né? As oportunidades que eu mesmo usei água boricada no meu olho, eu não me senti muito confortável. Eu me sinto melhor com o soro. O soro é menos incomoda. Eu acho menos incômodo, menos agressivo, né? Assim, no dia a dia, eu acho que o sorinho já vai ajudar bastante. Agora, a pessoa está acostumada a usar água boricada, ela tem água boricada, acho que não justifica gerar um gasto. Compra lá o soro. Não, usa lá a sua água boricada, deixa na geladeira, né? A vantagem da água boricada, assim, a concentração ali
ela acaba se autopreservando muito mais do que o soro. O soro. Isso é verdade, tá? Então você vê a validade lá do frasquinho do água boricada é muito maior que o do bendito do soro. Só que assim, a questão do desconforto. Às vezes eu brinco, né? Falo assim, no olhinho da sogra, né? Vamos usar lá água boricada, vai dar uma ardidinha. Você tá ajudando, né? Tá. Parece que sogra veio do mundo só para sofrer com esses genros, né? Ora, onde já se viu. Doutor, e esse negócio da conjuntivite aí? Eu me lembro que na escola, quando a gente era menino, se alguém pegasse conjuntivite, procurava não ir na escola naqueles dias para não propagar e tal. Isso é válido ainda hoje em dia? Isso é Isolar um pouquinho os dias? É uma medida que é interessante, Pegou lá o quadro, você vê lá, tá com, seja um quadro viral, um quadro bacteriano, né? Puder dar uma tirada ali do meio dos outros coleguinhas, seja ambiente de escola, ambiente profissional, ambiente de trabalho, porque acaba, às vezes, a pessoa sem querer tá com aquele desconforto, ela acaba, às vezes, manipulando involuntariamente, a lacrimeja, e seja a mão, aquela lágrima, ela está contaminada. Põe a mão numa maçaneta. Na superfície na pega? superfície. Tá. Vai um mouse, no teclado. A pessoa acaba não percebendo, ela acaba dispersando, né? Em casa, a pessoa está com um quadro de irritação, uma conjuntivite. O travesseiro, aquele pano que cobre o travesseiro, a fronha, precisa ser trocada diariamente, enquanto o quadro não se resolve. Toalha de rosto, todos esses cuidados precisam ser feitos. Ok. Inclusive para o pessoal da própria casa, né? Ô, doutor, no verão as pessoas ficam muito preocupadas em ter um óculos que bloqueie lá os raios nocivos do sol. E a gente associou isso tanto ao verão, que o sol é mais intenso, que não sabe direito se no inverno o mesmo perigo continua existindo. Como é no inverno essa incidência do sol? É a mesma? O mal é o mesmo? No inverno? Na verdade, a gente precisa tomar cuidado, especialmente aqui na nossa região, né, que abaixou às vezes um pouquinho a temperatura, o pessoal já fica, não tem tanta necessidade de estar se protegendo, tal, mas especialmente aqui na nossa região, a gente precisa tomar cuidado, que depois das 10 horas, a incidência do ultravioleta ela é bem alta, né? E tirando os dias que estão nublados, dias de chuva, o restante, mas tá frio, tudo. Tanto faz se for inverno ou verão. Não o mal é o mesmo. A encrenca tá na mesma intensidade. Aí, o certo, então, usar óculos de sol, exposto ao sol, usar o óculos, isso, independente de ser inverno. Da mesma forma que tem para filtro da luz azul, as boas lentes, mesmo as graduadas aí, tudo, transparente ou não, elas têm já uma camada de filtro para ultravioleta, né? Ou a pessoa não tem necessidade, né, de óculos de grau, tudo, tem um óculos lá escuro que tenha o bendito do filtro. Aí. Muito bem. Alguma pergunta para a gente encerrar aqui? Tem sim, doutora. A Eliana está participando com a gente. Ela pergunta, doutora, ela fala que ela tem volta e meia inflamação na pálpebra. Se é normal isso? Bom dia, Eliana. Não é para isso acontecer. Não está longe. É relativamente frequente, mas isso não é para acontecer. Então, precisava dar uma olhadinha ali. Se não tem alguma outra alteração dessa superfície do olho, procurar da própria médico, pálpebra, então, né? Procurar quem possa estar dando uma olhadinha. Mas assim, guarda essa informação. Não pôr mão no olho, de modo algum, né? Eu brinco que você pode coçar o olho com o cotovelo. Se você conseguir coçar o olho com o cotovelo, eu vou deixar, tá? Aí permito e tal. Caso contrário, não pôr mão, não manipular. Tá lavando com sorinho e procurar quem possa te ajudar. Hein? Ok. Felipe, tem pergunta aí final? Bom, acabou de chegar uma pergunta aqui, Daércio, da Daiane. Perguntando referente à coceira nos olhos, né? Nessa época agora, como o doutor disse, é comum nessa época de Arcico a coceira nos olhos, né? Pode coçar o olho com o dedo? E eu acho que o doutor acabou respondendo agora, né? Voltando assim, a gente falou meio brincando, né? De coçar com o cotovelo, né? Se a pessoa conseguir, por mais contorcionista que ela seja, não vai conseguir, tá? Mas de qualquer forma, né? Nunca manipular, nunca coçar o olho. Pode estar lavando com soro e em seguida fazer uma compressinha gelada. Não é pedra de gelo, né?
paninho limpo, uma toalha macia, às vezes uma fralda de tecido macia, né? Umedece na água filtradinha, geladinha. Quiser pôr uma pedrinha de gelo, enrola, né? Não o gelo direto, senão queima a pele, e queima mesmo, né? Para dar um conforto, para tentar tirar a coceira. Persistiu o incômodo, aí de repente procurar ajuda. Só para entender, só para entender, doutor, não pode pressionar o dedo no olho, então, né? Eu vou dar vou um pouco mais além, né? Não pôr mão no olho, não coçar, de modo algum, tá? Eu lembro que eu coçava o olho, mas coçava com vontade, minha mãe, quando era molequinho. E minha mãe falava, você vai tirar esses olhos pra fora desse jeito, moleque, né? Nossa, um perigo, né? Olha que coisa errada. Última pergunta. A última, então, a Flávia aqui, doutora, ela falou assim, se tem algum cuidado a mais nessa época do frio sobre as lentes de contato. Ela percebe que o olho fica mais irritado, ela utiliza a lente. Flávia. Então, a lente de contato, bom dia, né, para a moça aí. A lente de contato, lembra, assim, talvez não seja um termo mais feliz para ela, né? Porque ela não pode ter contato. Ela tem de estar numa camada de lágrima, está mergulhada entre a superfície do olho, né, e a córnea e a pálpebra. Tem de estar ali mergulhada, sem ter contato, nem com a superfície do olho e nem com a pálpebra. Na hora que o ar está seco, né, essa camada de lágrima, ela acaba tendo uma redução. Me raspa. E pode acabar tendo contato já de desconforto, fica vermelho, sensação de areia e tal. Então, às vezes, assim, eu acho que vale a pena procurar quem fez essa prescrição, como que foi feita essa adaptação, ver se está tudo direitinho. E, especialmente nessa época do ano, né, ambiente fechado, ar-condicionado, tem alguns colírios lubrificantes que são apropriados para uso com a lente de contato, para evitar esses desconfortos. Entendi. Fica uma sensação melhor, melhora a qualidade visual, e tem como tudo isso tem que ser como contornado. Beleza. Fechou? Tem mais aqui, doutor. Sempre vai chegando no final da entrevista. O difícil é isso, gente. As perguntas no final do programa, o doutor que tem compromisso também, claro, né? A gente chama os entrevistados já com compromisso de horário com eles, porque eles também têm lá os seus compromissos. E às vezes as perguntas chegam no final da entrevista. Sempre que tiverem perguntas, procurem fazer já no começo. Sim. Vamos a mais uma, então. Um ping-pong, então, bem rapidinho entre pergunta e resposta, para não ficar sem resposta. Vamos lá. A Eliana, ela pergunta, doutora. A Eliana, ela fala que ela tem um problema nos olhos, que está sempre irritado, tá? E o colírio que ela utiliza não ajuda em nada, tá? É um colírio desses comuns. É melhor usar o colírio ou é melhor usar o soro fisiológico? Voltando, se ela já está usando um colírio, uma medicação, eu acho que assim, ver quem passou isso, de repente procurar quem passou, dar uma olhadinha se não tem mais nada aparecendo no meio da história, senão a gente fica tratando só sintoma, né? O intuito não é esse, né? A gente tenta resolver as coisas sem ter de ficar amarrado, preso, a gente ficar remediando, né? Exatamente. Trazer a solução e trazer um equilíbrio e conforto para a pessoa. Próxima. A Luciana pergunta, estresse ocular, o que é estresse ocular? Existe um ditado popular, as pessoas falam assim, fulano ficou cego de raiva, né? Então, literalmente a pessoa fica sem enxergar nada ou dá como se fosse um apagão, né? A gente precisa lembrar que o nosso olho está ali como se fosse um sistema de câmeras mandando essa informação para uma área do nosso cérebro, né? Fica aqui na região aqui da base da nuca, ali, chamada occipício. É como se fosse ali uma placa de vídeo do computador. Então, é algo do nosso cérebro. Tudo que afeta o nosso cérebro, né? Estou nervoso, ansioso, tudo, isso acaba tendo um comprometimento também da área visual, né? Tem gente que é mais, tem gente que é menos, tal. Então, essa questão do estresse ocular, muitas vezes ele está associado a uma manifestação de um quadro maior, um quadro de tudo, de como está a qualidade de vida, o estresse da vida dessa pessoa. Tô tendo problema no meu emprego, na minha vida pessoal, né? O cachorro me mordeu, tô com caspa no joelho, né? Assim, tô falando, parece uma coisa meio bobinha e tal, mas assim, essa questão da gente ter um equilíbrio na vida como um todo, ter atividade esportiva, não quer ser o corredor lá da São Silvestre, mas assim, é importante a gente ter atividades que sejam importantes para a gente baixar nosso nível de estresse. E
Isso daí vai ter um impacto, uma melhora na qualidade visual, na qualidade de vida como um todo. Precisa olhar, esmiuçar um pouquinho mais essa história da moça. Isso que ela está falando existe, né? Mas assim, cada pessoa lida de uma forma, precisa ver o conjunto como um todo. Né? O olho ele não está isolado da máquina. Fechou? Patrícia, a última, doutora, ela fala o seguinte, que todos os dias pela manhã, nesse período, ela acorda com o olho como se estivesse melado, tá? É normal? Bom dia. É assim, eu fico contente que você acorda com o seu olhinho, Patrícia. Eu fico contente. Eu não tiro ele, não. Não acorda sem ele, não. Mas voltando a falar sério aqui. Acordar com ele meio grudadinho, uma secreção, né? Precisava dar uma olhadinha ali, o ambiente, né? Como que tá? Eu estou fazendo reforma. Não, eu uso determinado produto de limpeza na casa. Às vezes mudei ali a marca do amaciante da roupa, que usa roupa de cama. Esses negócios que as mulheres passam nos cílios aqui, esses cosméticos aí, e aí? Esses cosméticos precisa ser dar uma olhadinha, prestar atenção nisso daí. Eu não sei a faixa da idade da moça, mas uma situação que é importante a gente saber que as meninas, elas produzem menos lágrimas, proporcionalmente. As meninas produzem menos. A mulher chora. Não, isso é comportamental, isso é coisa do elas mundo... lacrimejam mesmo. Do mundo ocidental, né, tal, né? Se a gente for ver lá, a mulher produz menos lágrimas, né? E à medida que a idade vai passando, essa produção da lágrima cai, né? No período noturno, dependendo do que está acontecendo, algum fator ali ambiental, às vezes a coisa não necessariamente monofatorial. Ela convive com a pessoa que fuma, gosta de usar determinados produtos de limpeza, derivados de petróleo. A gente vai somando, né? Vai somando coisas. Até achar. O médico tem que investigar, então, para ver aí teu caso aí. Mas você própria pode também prestar atenção, às vezes, nos seus costumes dar aí. Uma fugida. Tem a pessoa que fuma, não precisa brigar com a pessoa, mas assim, acender o cigarro em ambiente fechado, se afasta, controlar o ambiente, coisa que acumula pó, né? O tapete, carpete, especialmente carpete. Carpete é um inferno, né? E outros cuidados. Minha última pergunta aqui, doutor, porque tá tão perto, a mandíbula aqui, os dentes, a mastigação, tá tão perto e tal. A gente sabe que o crocodilo, quando come a vítima dele lá, quando ele pega lá, ele é predador lá, enfim, na hora que ele caça lá um outro bicho e está comendo, dizem que ele come e chora, e lacrimeja, assim, ó. Bom, o bicho é falso também, né? E fica lacrimejando, né? E aí eu fiquei na curiosidade de saber, a gente quando mastiga proporciona algum tipo de lacrimejamento a mais ou não tem nada a ver? Tem um nervo, né, que sai, ele tem 5 ramos, né, o tal do chamado nervo facial. Ele é um dos responsáveis pelo estímulo da produção. O ser humano, na situação normal, não é para acontecer isso, né? A produção de lágrima ela é contínua. Em algumas patologias em que você tem uma alteração no estímulo de um desses ramos do nervo facial, pode acontecer, né? A pessoa vai se alimentar. Às vezes a gente lacrimeja da risada. Ou quando você boceja. E lacrimeja, por isso que eu perguntei. Que dependendo do movimento que é feito, você estimula uma parte um dos ramos do nervo facial e vai aumentar a produção da lágrima ali naquele momento. Muito bom, doutor, valeu mesmo. Desculpa os ouvintes, as perguntas delas são tão boas, pena que chegam meio no fim da entrevista e aí nós temos que liberar aqui o entrevistado que também tem lá os seus compromissos. Mas por esse tempo dedicado aí até além do horário, eu agradeço, doutor. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Estamos aí para estar ajudando aí. Tenha um bom dia. Assim nós fizemos o nosso Pergunte ao Doutor de hoje com o doutor Luiz Fernando Pinotti, oftalmologista, sobre os cuidados no inverno com os olhos.